se a função atinge máxima. Então, eu vou começar a gravar essa aula agora, tá? Essa aula que eu vou determinar por estratégia. Então, eu vou resolvendo a partir das estratégias que eu vou citando para vocês. E aí, qualquer dúvida, vocês perguntam, tá? E vamos lá. Bem, essa função aqui, eu vou até fechar a câmera para ficar menos travada a aula. Olha só, a função é f de x igual a x ao cubo menos 9x quadrado mais 15x mais 50. Então, você vai abordar as primeiras e as segundas derivadas para você verificar como essa função se comporta. Tá? Você pode desenhar o gráfico da função para você observar como ela está, mas vamos supor que você não tem ideia de como se desenha. Então, você pode partir do princípio da análise das primeiras derivadas e das segundas derivadas. Então, na primeira derivada, temos duas condições que mortifica e clareia os pontos críticos e os intervalos onde essa função cresce e decresce, tá? Então, mais ou menos é o seguinte. A dica que eu dou para vocês primeiro é calcular a primeira derivada, tá? Calcula a primeira derivada. Calcular a primeira derivada. E aí, depois de você calcular a primeira derivada, você toma a decisão de calcular os pontos críticos ou intervalos de crescimento. Mas eu prefiro calcular os pontos críticos, porque a partir dos pontos críticos eu tenho aqueles pontos separam por intervalos menores e eu posso analisar dentro daqueles intervalos se ele cresce ou decresce, tá bom? Então, calcular a primeira derivada não é tão difícil. Tá? Então, fica assim, f' de x, a derivada de x ao cubo, toma o 3 multiplicando x, subtrai 1, fica 3x ao quadrado. Mesma coisa aqui, ó. Tombo 2 multiplica com 9, dá 18, 2 menos 1 é 1. Então, 18x. E aqui, ó, tomba 1 multiplica com 15, x, aqui 1 menos 1 dá 0, tá? Mais 15. Nós temos uma função de segundo grau, tá? A primeira estratégia que eu aconselho vocês a realizarem no exercício é tomar os pontos críticos. Estratégia. Tomar os pontos críticos. Tá? Encontrar os pontos críticos. Por quê? Encontrando os pontos críticos, você determina intervalos. E aqueles intervalos você pode calcular os intervalos de crescimento e decrescimento dentro daqueles intervalos que são separados pelos pontos críticos. Tudo bem? Entenderam? Entenderam? Tudo bem? Ok? Alguma dúvida na primeira estratégia que eu vou tomar aqui? Beleza. Então, nessa primeira estratégia, para você encontrar os pontos críticos, você tem que saber a teoria. Mas qual a teoria que está por trás disso? Então, eu escrevi de vermelho aqui, que é o seguinte, né? X estrela, X, né? Quando eu coloco estrela, é condição de ótimo para X estrela, X duas estrelas, ou um conjunto de X, certo? Um conjunto de X pode ter aqui vários pontos críticos, tá? Serão pontos críticos de F. Tá? De F quando F' de x é igual a zero. Então, para você encontrar os pontos críticos, você tem que igualar essa primeira derivada a zero. Fica assim, ó, f' de x, desculpa, f' de x igual a zero, fica assim, ó, 3x ao quadrado menos 18x mais 15 igual a zero. Isso aqui é uma equação do segundo grau. Tá? Isso aqui é uma equação do segundo grau. Como você acha os valores que satisfaz a esquerda da equação do segundo grau? Você tem que calcular o delta, depois achar a partir da forma de determinação dos valores das raízes do segundo grau. Tá? Então, aqui, ó, esse camarada aqui é o A, esse camaradinho aqui é o B, esse camaradinho aqui é o C. Tá? Daí você faz aquela primeira parte,
Aqui é o delta, que é b quadrado menos 4 vezes a vezes c. O b é menos 18. O a é 3 e o c é 15. Tá? Então, aqui, ó, menos 18 ao quadrado é 324. 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 15 é 180. Então, delta é 144. Delta é maior que zero, logo, duas raízes distintas. Então, você vai ter dois pontos críticos distintos, né? Tudo bem até aqui, galera? Tranquilo? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? De boa. Tranquilo, então. Então, olha só. Sabendo que o delta é 144 e maior que zero, tem duas raízes distintas. Então, eu vou calcular a segunda parte, né, que é a determinação das raízes. Determinação das raízes. Professor, como se determina as raízes? X', x', só muda o sinal do intermediário no numerador. Então, fica assim, ó, menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Então, para o caso negativo, que é x', nós temos o seguinte, ó, menos b é menos 18, mais, menos, né? Raiz de 144 dividido por 2 vezes 3. Tá bom? Então, menos com menos mais, 18. Raiz de 144 é 12. 2 vezes 3 é 6. Tudo bem? 18 menos 12 é 6. 6 por 6 é 1. Então, o primeiro valor do x' aqui, né, que é da raiz, é a coordenada em x é igual a 1. Tá? Então, esse é o primeiro ponto crítico. Não o ponto crítico, só a coordenada em x. Nós temos que encontrar o ponto crítico depois. Então, olha aqui, ó. X duas linhas. Só troca o sinal do intermediário. Então, é só menos 18, mais a raiz de 144, dividido por 2 vezes 3. Tá bom? Então, aqui vai ficar mais 18, mais 12 dividido por 6. Tá? Então, x duas linhas vai ser 30 dividido por 6, que vai ser 5. Então, nesse caso, só anotando aqui, ó, as raízes x' 1, x duas linhas 5, indicam os valores das coordenadas y, das coordenadas x, eu errei, coordenadas x para pontos críticos. Mas para ser um ponto crítico, você tem que saber o x e o y. Sim, Daniel? Não, eu ia perguntar isso também. Para você descobrir o y, você tem que jogar na primeira derivada ou na original? Não, na função. Na original. Isso, na função. É a próxima coisa que eu vou falar. É a próxima coisa que eu vou falar mesmo. Que no meu roteiro é isso mesmo. Para os pontos críticos. Para x. Para os pontos críticos. Tá bom? Então, nós precisamos descobrir os pontos. Aqui são só as coordenadas em x. Nós precisamos descobrir os pontos. Para descobrir os pontos, basta substituir o x igual a 1 na função original, né? E substituir o 5 na função original também. Então, escrevendo aqui, ó, sempre vou escrever para vocês, tá? Ó, para encontrar os pontos críticos, precisamos encontrar os respectivos valores na coordenada y, na coordenada y, tá? Então, na função original, tá? Só para na
função original. Ok? Alguma dúvida? Alguma dúvida nisso? Tranquilo. Bom, função original, só para quem está lembrado, né? Só que, ó, vou pegar aqui e fazer um remember aqui, né? F de x igual a x ao cubo, menos 9x quadrado, mais 15x, mais 50. Beleza? Então, vamos substituir aqui, ó. F de 1, porque x' é igual a 1, então aqui dentro vem 1. Fica assim, então, ó. 1 ao cubo, menos 9 vezes 1, mais 15 vezes 1, mais 50. Beleza? Então, 1 ao cubo é 1, menos 9 vezes 1 é menos 9, 15 vezes 1 é 15, e 50 é 50. Então, 50 mais 15, 65, mais 1, 66, menos 9, é 57. Então, nós temos já o primeiro ponto, né? P1, 1, 57. Beleza? Aí você tem aqui, ó. X' igual a 5. F de 5 será 5 ao cubo, tá? Menos 9 vezes 5, mais 15 vezes 5, mais 50, tá? Então, aqui, ó. 5 ao cubo é 125, 9 vezes 5 é 45, mais com menos é menos, 15 vezes 5 é 75, e 50 é 50. E o resultado aqui vai dar 25. Tá bom? Então, ponto 2 aqui são coordenadas no x5 e no y25. Tá? Então, olha só. Logo, P1, cujas coordenadas são 1,57, P2, cujas coordenadas são 5,25, são pontos críticos. Isso é importante. Daqui a pouquinho que eu vou utilizar a segunda derivada para descobrir se P1 é máximo ou mínimo, e P2 é máximo ou mínimo. Tá? Se ambos são máximos, se ambos são mínimos, ou um é máximo, outro é mínimo e vice-versa. Por enquanto, nós temos que compreender a seguinte configuração, que nós temos um intervalo, um intervalo cujo domínio são os reais, e imagem também. E o seguinte, nós temos, então, dois pontos que são críticos, que nós podemos compreender os intervalos de crescimento e decrescimento da função. Tá? Quais são esses intervalos? Alguém sabe? Alguém pode me ajudar? Quem pode me ajudar? Então, vou pegar a reta real aqui, tá? Vou pegar a reta real aqui. Então, a estratégia 2. Então, a estratégia 2. Analisar os intervalos de crescimento barra decrescimento da função. Então, primeira estratégia, qual foi? Tem que fazer a lista antes, né? Fazer uma lista assim com as estratégias. A primeira estratégia foi achar os pontos críticos. Por quê? Porque, dados os pontos x igual a 1 e x igual a 5, eu posso analisar esses três intervalos, entendeu? E verificar o que está acontecendo nesses intervalos. Porque o ponto crítico, ele te dá uma ideia de que a função ela pode mudar, né, se você alcança o máximo de uma função, ou o mínimo de uma função, ela está associada geralmente à mudança de crescimento, tá? Isso não é uma
Isso não é uma verdade absoluta, mas é uma boa suposição. Tá? Então, nós temos 3 intervalos. Aqui, ó, o primeiro, que vai de menos infinito até 1. O segundo, que vai de 1 a 5. E o terceiro, que vai de 5 até mais infinito. Como é que nós analisamos, então, o que está acontecendo nesses intervalos em termos de crescimento ou decrescimento? Temos que partir pela teoria. Qual é a teoria? Também utilizando a primeira derivada, né? Se você, né, seja f, né, teoria, né, definição, seja f de x uma função, seja f uma função, tá? Se f' e não, aí você pega assim, e x, sei lá, x qualquer, pertencente a um intervalo i, né? Um ponto aqui na reta pertencente a um dos 3 intervalos, tá? Se f' de x for menor que zero, então f é o quê? Decrescente. Tá? Decrescente. Caso contrário, ó, caso contrário, se f' de x maior que zero, então f é crescente. Então, aqui é jogo rápido. Você pega um ponto aqui, ó, pega o 0, pega o 2, pega o 6 e verifica o que acontece com a derivada nesses pontos. Entenderam? Beleza. Então tá, vamos lá. Ó. Vamos lá. Então tome o 0 que pertence ao intervalo x1. Intervalo 1. Desculpa. Qual é o intervalo 1? Intervalo 1 que é de menos infinito a 1. Ele está nesse intervalo. Calcula o f' de 0. Certo? Lembrando que a derivada da função x ao cubo menos 9x quadrado mais 15x mais 50 é f' de x igual 3x quadrado menos 18x mais 15. Tá? Então, f' é só substituir onde está x aqui é zero. Ó. Então, fica 3 vezes 0 quadrado menos 18 vezes 0 mais 15. Então, f' de 0 é 15. Então, nós sabemos que f' de 0 é igual a 15, nós sabemos que f' de 0 é maior que 0. Ou seja, nesse intervalo, f', né, f' não, a função é crescente. Ok? A função é crescente. Agora você vai fazer a mesma coisa para o intervalo 2. Tome o 2 pertencente ao intervalo 2, cujos limites são 1 e 5, tá? E aí você calcula f' de 2. 3 vezes 2 ao quadrado, menos 18 vezes 2, mais 15. Ó, 2 ao quadrado é 4 vezes 3, 12. Tá bom? Desculpa. Como é que minha voz falhou? 18 vezes 2, 36 negativo, mais 40 é menos, mais 15. 12 com 15 é 27, menos 36 dá menos 9. Tá? Então, nesse caso aqui, f' de 2 é menos 9. Menos 9. Isso quer dizer que f' de 2 é menor que 0. Isso implica que f é decrescente. Aqui em I1, tá? E aqui em 2. Mas quem é I1 e I2, professor? O I1 é o intervalo compreendido entre menos infinito e 1. O I2 é o intervalo compreendido entre 1 e 5. E o I3 é o intervalo compreendido entre 5 e mais infinito. Note que eu não estou compreendendo o 1 nem o 5. É entre 1 e 5. Ok? Tudo bem? Beleza. Ok. Tá bom? Daí você vai pegar um valor, tome 4 pertencente a I3, que vai de 5 até mais infinito. Tá vendo que aqui é parênteses, tá? Não é colchetes.
Então, você toma f' de 4, que é igual 3 vezes 4 ao quadrado, menos 18 vezes 4, mais 15. Sim, Daniel? Não tem que ser 6, professor? Ah, é, verdade, verdade. Eu errei. É 6. Eu coloquei 4 lá porque não sei. Não sei. Viu? 4 não pertence. É o 6. Não preste atenção. 6 pertence aí 3. Viu? Obrigado, Daniel. Então, aqui o intervalo é entre 5 e mais infinito. Agora sim. Então, f' de 6. Oh, Jesus, ficou feio. F' de 6 é igual a 3 vezes 6 ao quadrado, menos 18 vezes 6, mais 15. Ó, 6 ao quadrado é 36. Sim, Miguel. Pode ser qualquer número no meio do Dentro do intervalo? intervalo. Porque espera-se que essas funções não se alterem, tá? Existe um teorema, assim, depois que vocês estudarem bastante matemática comum, na análise matemática existe um teorema que comprova isso, que é o teorema de Bolzano-Weierstrass, que fala que quando você passa por uma derivada igual a zero, não altera o crescimento e decrescimento, senão ela é uma função que não tem derivada. Mas, assim, o teorema do ponto fixo, né? Então, são dois teoremas que provam isso, tá? Então, assim, ó, a derivada aqui vai dar 6 vezes 6, 36, vezes 3, 108, também aqui 108 que dá 15. Isso quer dizer que f' de 6 é maior que zero, isso implica que f é crescente. Pronto. Daí você já tem que no primeiro intervalo ela é crescente, no segundo ela é decrescente, no terceiro é crescente, beleza? Isso vai ser importante para as duas taxas, tá? Isso vai ser importante para as duas taxas, tá bom? Então, tudo que nós fizemos com a primeira derivada, tudo que nós pudemos fazer com a primeira derivada em termos de análise, nós já fizemos. Entretanto, nós sabemos os pontos críticos, mas nós sabemos quais são as condições de ótimo dessas funções? Não sabemos se é máximo, se é mínimo, nem máximo, nem mínimo. Então, a terceira coisa que nós vamos, a terceira estratégia a se tomar é realmente descobrir se os pontos que nós encontramos como críticos são máximos ou mínimos ou nenhum dos dois. Como se faz isso? Nós vamos partir para a segunda derivada, tá? Nós vamos partir para a derivada. Sim, Daniel? Mas, tipo, se for por dedução, você já consegue meio que saber, não consegue? Não. Sabe por quê? Porque os dois podem ser máximos ou os dois podem ser mínimos. Nós temos depois comprovar pelas concavidades, né? Por isso que a segunda derivada te dá. Porque é o seguinte, você tem lá o ponto... cadê? Você tem um ponto aqui, eu entendi sua pergunta. Você tem um ponto 1,57 e o 5,25. Se o y é 57 e o outro é 25, pode ser que o 57 é máximo e o 25 é mínimo. Só que tem o seguinte, como eu posso provar que o 57 é máximo global e o 25 é máximo local, por exemplo? Tem que provar que isso é verdade. Eu entendi isso na dedução. E, assim, nós vamos ver depois que, realmente, P1 é máximo, outro é mínimo. Mas nós não podemos afirmar com certeza, entende? Porque um pode ser máximo local, outro pode ser máximo global. Entendeu? Ou vice-versa, mínimo global e mínimo local. Entende? Mas você consegue saber que os dois são máximos, não consegue? Não só como teste da segunda derivada. Tipo, imaginando que ele vem de zero, de menos infinito a zero, ele é crescente, depois ele decresce, aí já... Sim. Perfeito. Entendi agora. Entendendo a crescência e decrescência. Ok. Sim, claro. Mas você não consegue saber se é global ou local, aí. Isso. Não, mas aí é o seguinte, se os dois, né, nesse caso, é que assim, nós provamos o máximo mínimo pela segunda derivada, né? Eu entendi, mas pela crescência e decrescência, sim, dá sim. Você está certo. Se você observa como uma cresce, tá assim, eu não tinha pensado nisso, não. Uma cresce, tá, até o crítico, depois decresce, né? Aquilo alcança o máximo, né? E depois uma decresce e depois cresce, é mínimo. Perfeito.
pela análise de não taxa de crescimento, crescimento e decrescimento do intervalo. Sim, perfeito. É a dedução. Agora vamos comprovar. Eu não tinha prestado, não tinha prestado atenção nesse detalhe dos intervalos. É verdade, sim. É que eu só pensei nos pontos, né? Mas é verdade, sim. Se você tem essa condição, é plausível, sim. Muito, muito bem observado, Daniel. Muito obrigado pela observação. Realmente, são coisas que passam batido, viu? Mas isso é verdade. Pela dedução da taxa de crescimento, cara, pelo intervalo de crescimento ou decrescimento da função. É isso mesmo. Taxa de crescimento é outra coisa que nós vamos analisar daqui a pouco. Tá? Então, é fato. Então, assim, ó, nós vamos então para a estratégia 3. Estratégia 3, que são os cálculos, né, de máximo e mínimo. Tá? Nós precisamos das, né, máximo ou mínimo. Nós precisamos aqui da segunda derivada, tá? Nós precisamos da segunda derivada. Então, todas as nossas análises agora partem para a segunda derivada. Tá bom? Parte para a segunda derivada. Por quê? Para você calcular máximo e mínimo, sabendo que em x estrela ou x linha, x duas estrelas, são pontos críticos de f, tá? Então, assim, ó, se eu vou colocar só esse ponto aqui, tá? Depois o outro você pode estender. Então, x estrela for menor que zero, então, lembra da conclusão que eu cheguei? Eu vou trocar aqui esse x e x estrela, porque vai ficar confuso. É assim, ó. Ponto P, vou colocar um ponto P, x estrela, y estrela, tá? Um ponto. Então, se f, né, duas linhas de x estrela for menor que zero, então P, o ponto, será o quê? Máximo ou mínimo? Novamente, então, eu peguei o ponto, esse ponto é crítico. Então, não é são, é ponto crítico, tá? É ponto crítico. Se você pega esse, né, só a coordenada da x, substitui na função, e dá menor que zero, então o ponto é máximo ou é mínimo? Máximo. Máximo, tá? Então, P é máximo. Tá? Caso contrário, se a segunda derivada do ponto x estrela for maior que zero, então o ponto x estrela, y estrela é mínimo. Nesse caso especificamente, tá? Nesse caso especificamente, o 1 e o 5, né? X igual a 1, x estrela igual a 1, e x duas estrelas igual a 5, são pontos críticos. Nós já achamos, né? Substituindo na primeira coisa, tem que derivar, né? A função f de x é x ao cubo menos 9x quadrado mais 15x mais 50. A primeira derivada é 3x quadrado menos 18x mais 15. A segunda derivada vem da derivada da derivada. Então, f duas linhas de x vai ser tombo 2 multiplica com 3 dá 6. 6x. Tombo 1 multiplica com 18 dá 18, mais com menos é menos. Então, dá 6x menos 18. Então, a segunda derivada é essa, ó. 6x menos 18. Tá bom? Então, f duas linhas de 1 vai ser 6 vezes 1 menos 18, que é 6 menos 18, que é menos 12. Nesse caso, f duas linhas de 1 é menor que zero. Logo, f, né, no ponto 1, 50 e não sei das contas, lá 57, né? 57, ele atinge o quê? Máximo ou mínimo? Máximo. Máximo. F não, eu vou colocar P. Eu coloquei P. F é a função, é o ponto.
F é a função, é o ponto, tá? Tomem cuidado com esses errinhos do professor, que é o ponto, ponto P. Ponto 1,57 é máximo. Não estou colocando função de duas variáveis aqui, tá? Então, por isso que tem que tomar esse cuidado. Com F duas linhas de 5 é 6 vezes 5 menos 18. 6 vezes 5 é 30. 30 menos 18 é igual a mais 12. F duas linhas de 5 é maior que zero. Logo, pontos 5 e 25, P1, né? Oh, Jesus. P1, P2. 5 e 25 é mínimo. Mas, como o Daniel bem observou, pela análise de crescência e decrescência da função, não sei se crescência e decrescência existem, mas análise né, da função crescente e decrescente no intervalo, você pode concluir que o ponto 1 é máximo, o ponto 2 é mínimo, porque no intervalo 1, antes do ponto x igual a 1, ele cresce, depois decresce, então essa função tem condição de máximo, porque cresce até um certo ponto, depois decresce, você chega no máximo, ok? E lá no intervalo entre 1 e 5, ela decresce. O que imputa o decrescimento? Que você vai até o mínimo, até o mínimo ali, e depois você sobe, ok? Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Tranquilo? Deu para entender essa parte até o máximo mínimo? Agora vamos para estratégia 4. Tá? Estratégia 4 é tomar ponto de flexão. Eu acho mais fácil você fazer um ponto de flexão. Por quê? Ponto de flexão é um candidato. Tá? Um candidato. Gente, só beber água rapidinho, só um instante. Minha garganta está travando. Desculpa que minha garganta está falhando, eu não sei porquê. Mas enfim. Então vamos para a estratégia 4, que eu acho mais adequado, que é você encontrar os pontos de inflexão. Tá? Para encontrar os pontos de flexão, você tem que saber a segunda derivada igual a zero. Os candidatos, tá? Os candidatos. Eu falo candidato que, às vezes, você pode não encontrar ponto de flexão, mas geralmente encontra, tá? Os pontos de inflexão. Ok? Então, nesse caso aqui, na estratégia 4, você tem que saber essa coisa aqui, ó, essa seguinte condição. Quando, né, seja f uma função derivável, então, f duas linhas de x igual a zero pode indicar um candidato a ponto de inflexão. Por que candidato? Você vai ter que comprovar isso aí depois na análise de concavidade. Tá? Mas sabendo que um candidato você já pode separar depois em intervalos que contêm esse ponto. Tá? Então, assim, a derivada segunda daquela função x ao cubo, menos 9x quadrado, mais 15x mais 50, a segunda derivada nós vimos que é 6x menos 18. Se eu igualar a segunda derivada igual a zero, nós temos 6x menos 18 igual a zero. O x é igual a 3. Passo 18 para o outro lado, divido por 6 dá 3. Então, né, aqui, né, a coordenada x igual a 3 é indicativo do ponto de flexão. E quando eu substituo na função original, eu tenho, então, o ponto. Tá? Eu tenho, então, o ponto. Vai ser assim, ó. 3 ao cubo,
menos 9 vezes 3 ao quadrado, mais 15 vezes 3, mais 18. Essa conta aqui dá 57. Então ponto, vou colocar assim, não vou colocar porque confundir com o intervalo. Então, ponto, sei lá, R de Ricardo. Ricardo é inflexão. 3,57 é um candidato. Tá? Candidato. Tem que testar na próxima estratégia. Tá? Tem que testar na próxima estratégia. Mas você já tem uma indicação, tem um indicativo, né? Um indicativo. Por quê? Por que tem um indicativo? Vamos voltar na análise da reta, dos pontos que nós já achamos. Ó. É simples. Então, nós temos 3 intervalos que foram determinados pelos pontos críticos. Tá? Aqui, ó. Só para a gente ter embasamento. Então, aqui é 1, x igual a 1, x igual a 5. Beleza? Então, x igual a 3 aqui, eu vou pintar de corzinha diferente. Por quê? Vou pintar de corzinha diferente. Porque de 1 a 5, nós declaramos que isso aqui era o segundo intervalo, né? Aqui é o I1, aqui era o I2, e aqui é o I3. Agora, nós podemos entender que de x1 a x3 é o intervalo 2 estrela. E de x3 a x5, o intervalo 2, 2 estrelas. Por quê? Porque dentro desses 4 intervalos agora que nós temos, ó, de menos infinito a 1, de 1 a 3, de 3 a 5 e de 5 até infinito, nós podemos analisar a concavidade. Entendeu? A concavidade da função. Porque se mudar a concavidade aqui, aí sim ela é realmente um ponto de flexão. Entenderam? Entenderam a ideia? Não necessariamente um ponto de inflexão é um máximo ou mínimo. Não, a ponto de flexão não é máximo nem mínimo, é só muda a concavidade da função. Beleza. Assim, mudar a concavidade da função é quando você, ela, por exemplo, ela cresce a taxas crescentes até esse ponto, depois passa a crescer a taxas decrescentes. É assim, ó. Tá vendo? Vamos supor, aqui ela cresce a taxas crescentes, até esse ponto aqui. Aí depois ela cresce a taxas decrescentes. Daí a concavidade mudou aqui, ó. Ah, beleza. Entendeu? Tudo bem? Então aqui que nós vamos entender se a concavidade ela vai alterar. Agora eu tenho que falar a estratégia assim. Por que, professor, o senhor explicou então o ponto de flexão antes da concavidade? Porque eu acho que nesse tipo de estratégia de ensino fica mais dedutivo do que a estratégia de explicar por partes, como cada situação que eu expliquei em aulas anteriores. Então, nesse exercício aqui, eu coloquei a estratégia que eu tomo para resolver exercícios. Tá? Então, olha só. Então, nós temos 4 intervalos, tá? E vamos para a quinta estratégia. São 6, tá, galera? A quinta e depois a sexta. Qual é a estratégia? Concavidades. Estratégia 5. Análise de concavidade. Que é fácil. Tá? Se você sabe manipular com intervalos, se você fez lá os intervalos de crescimento, é a mesma coisa, só que você abriu um intervalo a mais, né? Não abriu um intervalo a mais, você dividiu o intervalo onde está o ponto de flexão para 2 intervalos menores, cuja a soma desses intervalos dá aquele intervalo 2, para que você entenda o que está acontecendo com a concavidade. Ok? Então, assim, ó, você tem um intervalo I, né? Dado F em um intervalo I qualquer, tá? E um ponto, sabe? É a mesma coisa que você fez lá eu sempre falo taxa de crescimento, não é taxa de crescimento, Ricardo. É intervalo de crescimento e decrescimento, tá? Se você pega um ponto lá no intervalo, dado F nesse intervalo, se F duas linhas de x for menor que zero nesse intervalo, então a concavidade é para baixo. Tá? Para baixo. Sempre você entenda como concavidade a função do
segundo grau, a parabolinha, tá? Concavidade para baixo é triste. Se f duas linhas de x for maior que zero, concavidade é para cima. Tá? Carinha feliz. Sorrisinho feliz. Então, nós temos que entender esses 4 intervalos aí. Tá? Então, olha só. Como eu posso explicar para vocês, então. Você tem lá o intervalo I1, o I2, que eu separei em 2 partes, por causa do ponto de flexão. I2 e carga. Por causa do ponto de flexão. E o I3. Sem estrelinha. Então, o I1 vai do menos infinito até o 1. Aqui vai do 1 ao 3. Tá? Aqui vai do 3 ao 5. E aqui vai do 5 até o infinito. Beleza? Então, assim, pega um valor que está dentro do intervalo. Então, pega o 0, que pertence ao intervalo I1. Pronto. Pega o 2, que pertence ao intervalo I2. Pega o 4, que pertence ao intervalo I... Aqui é 2 estrelinha. Aqui é 2, 2 estrelinha. E aqui, o 6, que pertence ao intervalo I3. Pessoal, quem não entendeu essa ideia de pegar um número que está no intervalo para você analisar? Quem não entendeu ainda? Quem não sacou essa ideia? Por mim, tranquilo. Tranquilo, né? Então, olha só. Para quem não lembra, aqui no cantinho, ó, a segunda derivada. Sim, Daniel. Nesse caso, tipo, você achou o 3, né, pela segunda derivada. Não bastaria você pegar, tipo, só um número que esteja no intervalo, tipo, de 1 a 3 e de 3 a 5? É isso mesmo, é isso aqui, ó. Pega o 0, 2, o 4, 6. Justamente isso. Mas nesse caso, o 0 não está no intervalo de 1 a 3. Ah, não, mas eu vou analisar as outras concavidades também, né? Porque aqui, ó, tem, assim, você vai verificar que... sim, entendi. Porque o 0 não participa desse... Né, Perfeito. Análise, assim, eu entendi sua análise. Aí você pega só antes e depois, né? Pode ser também. Mas é bom você verificar, né, o que está acontecendo, se a concavidade se mantém, se tem algum problema, tá? Entendi. Né? Então, eu entendi, sim, perfeito. Pessoal, o que eu quis dizer? Só pegar os 2 e 2 e verificar o que acontece se muda a concavidade, tá? Isso funciona para essas funções de polinomiais, ela funciona muito bem, mas existem algumas funções que é bom você pegar os intervalos dos pontos para você verificar se realmente há mudança ou não, tá? Para confirmar, essa é a ideia, para confirmar. Mas perfeito, se você tem a percepção que entre 2 e estrela e 2 estrelas ela vai mudar, também ok. Então, olha só, vamos pegar aqui, ó. Vamos comprovar o que o Daniel falou, ó. F duas linhas de 0. Então, F duas linhas de x é 6x menos 18, tudo bem? Então, F duas linhas de 0 vai ficar 6 vezes 0 menos 18, tá bom? Então, aqui dá menos 18, certo? Então, a concavidade aqui para baixo, tá? Concavidade para baixo. O que o Daniel quis dizer é isso aqui, ó. Você pega o F de 2 e não vai alterar. Não é verdade, Daniel? É isso aí que você quis falar, não é? Não altera. Isso, dá menos 12, concavidade para baixo. Aí vamos provar se esse aqui é ponto de flexão mesmo, ó. F de 4. Dá 6 vezes 4 menos 18. Tá vendo? Vai dar 6. Aí muda a concavidade. Então, justamente o ponto, né, X, né, o ponto P, 3,51, é ponto de flexão. Porque, ó, para baixo, passou do 2 para o 4 para cima. Então, 3 é ponto de flexão. O F duas linhas, né? Isso aqui vai ajudar a gente daqui a pouquinho, tá? O F duas linhas de 6 vai dar 36, tá? 36 não, vai dar, nossa, 6 vezes 6, 18, 6, nossa, muita continha. 6 vezes 6, 36, menos 18, né, dá 18. Tá vendo? Então, aqui, ó, para baixo, para cima, para cima. Então, no geral, o ponto P igual a 3 realmente é uma ponto de flexão. Mas por que o senhor pegou, então, esse ponto e analisou os intervalos, no intervalo em 1 para I2 estrela não mudou? Justamente o que o Daniel falou.
como você quer provar se muda a concavidade, basta pegar só o I2 estrela e o I2 duas estrelas, tá? Mas é para comprovar que não muda a concavidade, ok? Bem, agora a estratégia 6 parte da percepção da estratégia, né, dos intervalos, tá? Que são as taxas de crescimento da função, tá? Agora sim são as taxas de crescimento da função. Então, olha só. Estratégia 6. Tá? Taxas de crescimento e decrescimento. Ok? Então, taxas de crescimento e decrescimento. Para você entender que são taxas de crescimento e decrescimento, você tem que partir do princípio que das primeiras derivadas, tá? Então, assim, ó, se f' de x for maior que zero, então ela é crescente, né? Crescente. Então, f é crescente. Nesse caso, você tem que partir para a segunda derivada e entender o que está acontecendo com as taxas de crescimento. F duas linhas de x maior que zero, então ela cresce, né, a taxas crescentes. E se ela for menor que zero, cresce a taxas decrescentes. Opa, decrescentes. Agora, se f' de x for menor que zero, então ela é decrescente. Mas essa análise é a mesma. Tá? Então, f, né? E aí, você parte para a mesma análise. Só que já fizemos esse exercício aqui, já dividimos os intervalos, agora é só analisar, entendeu? Só analisar, ó. Crescente, decrescente. Tá bom? Então, nós precisamos dessa estratégia para entender as taxas de crescimento e decrescimento. E aí, depois fazer um resumo. Então, olha só. Bem complexo esse exercício, eu gosto bastante. Por quê? Porque ele trabalha com todo o conteúdo de análise. Então, olha só. Ó. Vou roubar aqui, ó. Tá vendo, ó? Nós já temos todos esses cálculos aqui. Nós não precisamos entender a concavidade. Nós precisamos entender agora crescente e decrescente, as taxas crescentes e decrescentes. Então, olha só. No intervalo I1, eu peguei lá, né, que está entre menos infinito e 1, eu peguei o zero que pertence ao intervalo em 1. Eu vou calcular f duas linhas de zero, só para vocês lembrarem que a derivada da função é 6x menos 18. Vai dar menos 18. Então, nós temos que roubar lá no começo, aqui cresce, né, no intervalo 1, tá? E 1 é crescente, tá? Então, o intervalo 1 é crescente de que forma? E 1 é crescente a taxas, porque f duas linhas de x é menor que zero, decrescentes. Tudo bem aqui? Eu tenho I2 estrela. O I2, né, a composição do I2 para a estrela, duas estrelas, é decrescente. Ah, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Decrescente. Tanto nessa parte quanto nessa parte. Mas eu tenho que ver as taxas agora. Olha só. Então, I2 estrela compõe 1 e 3 no seu intervalo. Pego 2 e já calculamos isso aqui, F duas linhas, dá menos, dá quanto mesmo? Menos 12, né? 12. Então, I2 é decrescente a taxas decrescentes. Tudo bem? Tranquilo até aí? Beleza. O I2, duas estrelas, é decrescente também.
Só que ele está compreendido no intervalo 3 e 5, e eu pego o 4, né? Aqui, ó, eu escrevi, ó, 0 pertence a 2 estrelas. Aqui é 2, né? Pego o 4 pertencente a 2 estrelas. O F, duas linhas de 4, dá 6 vezes 4 menos 18, dá 6. Tá? Então, I2, 2 estrelas, é decrescente a taxas crescentes. Tá? E o I3 lá é crescente, né? A taxas crescentes. Por quê? Por que I3 é crescente a taxas crescentes? Porque F duas linhas de 6, nós já vimos que é 18. Tá bom? Tudo bem? Tranquilo? Entenderam? Tranquilo. Então, deixa eu só mostrar o gráfico para vocês, como é, de fato, verdade aquilo tudo que eu fiz aqui. Um exercício grandão, ó. Vou mostrar para vocês no GeoGebra como é que se faz, tá? E vamos analisar. Tudo aquilo que eu falei é verdade, não estou mentindo para vocês. Tá? Eu sei que é um exercício grande, com bastante detalhe, mas pelo menos as estratégias que eu passei que ajudam a resolver o exercício de forma completa, tá? Pode ser que eu tenha falhado na comunicação uma hora ou outra aí, mas eu acho que resolver da forma que o professor deu a dica aqui, dá para levar bem, ó. É assim, ó. Vocês estão vendo o GeoGebra aí? Sim. Fx igual x chapéu 3. Quando você for digitar, se digita chapéu 3, dá um para a direita, menos 9x chapéu 2, mais 15x, mais 50. Beleza? Nossa, professor, cadê? Só fazer um mini zoom aqui, ó. Ó. Mais, né? Vou aumentar um pouquinho, né? Que senão não fica bom. Olha só. Deixa eu dar um aumento aqui, ó. Pra vocês entenderem. Olha só. Cresce até quem? Quem é esse ponto aqui, professor? 1,57. Tá certo? Cresce até aqui, ó. Até 1,57. Depois decresce no 5,25. Quer ver, ó? Quem é 1,57 e o 5,25? Máximo e mínimo. Máximo e mínimo são os pontos críticos, né? Professor, então, como eu sei que ele está mudando a concavidade? Ora, presta atenção. Pode flexão no ponto 3, 51, alguma coisa assim? Então, por 3, ó, vou puxar o 3 aqui. 3 é difícil. Vou tentar procurar o 3 aqui, ó. Pontos, cadê os pontos? Vou colocar aqui, ó. 3,51. Pá, errei. Não é 3,51. Deixa eu já ajustar aqui, ó. Cadê? 2, 3. Não é 3,51. Eu passei errado o número para vocês, né? 3. É 3 alguma coisa, peraí. Fiz continha errado. É um pouquinho. É 3,51 não. Sim, quem chamou? Era 3,57, não é? Mas vai dar fora da função, não vai? Eu não errei a conta. Deixa eu fazer a conta aqui, galera. Viu? O professor erra também. 3 vezes 3 ao quadrado, menos 9 vezes 3 ao quadrado, nesse caso, né? Aqui é 3 ao cubo. Por isso que eu errei, coloquei 3 ao quadrado. Ó, 3 vezes 3 ao cubo, menos 9 vezes 3 ao quadrado, agora sim, ao quadrado, mais 15 vezes 3, mais 50.
Espera um pouquinho que meu computador não leu. Que não é 3 ao cubo aqui. 41. 41, tá? Pessoal, então não é 51 não, é 41, tá? Desculpem. Então o ponto aqui é 3,41. Viu? Confunde, ó. 41. Tá vendo aqui, ó? Lá. 3,41. Tudo bem? Ó. Por que ele é o ponto de flexão? Alguém sabe me dizer? Em termos geométricos? Ele espelha a função? Não, porque aqui, ó, a concavidade. Até esse ponto aqui, a concavidade de que forma? Por baixo? Abaixo. E depois desse ponto? Pra cima. Para cima. E eu mexi no ponto aqui, peraí. Mas qualquer outro ponto se pegar, daria certo, não daria? Porque Não, porque aí você analisa as taxas, né? Porque aqui, ó, depois do A, depois do entendi. antes do A, ele decresce a taxas decrescentes. Então aqui começa a cair bem suave. Depois daqui ele começa a cair muito rápido. Entendeu? Começa a cair a decrescer taxas crescentes, é isso? Ó, primeiro ele decresce a taxas decrescentes. Então aqui, conforme vai variando o ponto aqui, ó, você vai andando no ponto aqui, ó. É que nem uma montanha-russa. Você tá aqui, não tá? Você tá com qual velocidade aqui? 0. Então, conforme você vai caindo, sua velocidade vai aumentando. Mas ainda são as taxas decrescentes, entendeu? Até se chegar no ponto de inflexão, esse ponto de inflexão, ele passa a sempre ganhar mais velocidade, conforme você vai variando, né? Vai ganhando mais aceleração conforme você vai ganhando velocidade, entendeu? É sacada. Então aqui você está estacionário, na montanha-russa, por isso que quando você chegar aqui no ponto da montanha-russa, ele para e você cai. Aí você chega lá no finalzinho, né, você chega a uma velocidade bem maior que você no começo. Então aqui esse ponto de flexão aqui, que ele, né, passa a ser taxas decrescentes a taxas crescentes, entende? Que é chamado de ponto de flexão. Então, galera, só para terminar, então não é 51 aqui, tá? É 41. Deixa eu só corrigir aqui, ó. Então aqui é 41. Nossa, 10 horas já. Então aqui não é 51. É nem 3,57, é 3,41. 41, tá? O professor errou aqui no 41. Ô, professor, Hum. então depois que passa o ponto, começa a ser crescente? As taxas crescentes. Decrescente ou a taxa crescente? Ah, tá. Isso, porque muda a concavidade. Então, ela ainda cai, mas ela cai mais rápido. Entendeu? Entendi. Eu confundi aqui, ó, com 57. Ó. Tá? É isso. Esse tem mais 51 aí. É isso, galera, da aula de hoje. Pera aí. Não é isso, não. Eu vou finalizar a aula, mas eu vou